nosso último programa, você viu uma série de colocações acerca de uma importante questão para o estudioso da Bíblia hoje. Afinal, as descobertas arqueológicas têm sido uma contribuição e ratificação do texto bíblico ou um elemento que desmente a historicidade do livro sagrado? Você viu como a mídia está ultimamente divulgando notícias de que a arqueologia vem passo a passo desmentindo as histórias que a Bíblia apresenta e dando munição aos críticos que não a aceitam como um fidedigno relato histórico. Vimos também que os críticos da Bíblia são comumente reconhecidos como minimalistas, pois aceitam apenas o mínimo ou quase nada do texto bíblico como digno de confiança. Entre estes, destacamos a figura do Dr. Israel Finkelstein, professor de arqueologia em Israel e autor do best-seller A Bíblia Desenterrada, que ganhou em português o título E a Bíblia Não Tinha Razão. Neste programa, continuaremos nossa análise das declarações e teses do Dr. Finkelstein, procurando verificar a real procedência ou improcedência arqueológica de cada uma delas. Só para lembrar, conforme vimos anteriormente, o Dr. Finkelstein tem como grande aliado o argumento do silêncio, ou seja, se baseia no nada para duvidar do todo. Para ele, o fato de não encontrarmos uma avalanche de artefatos para testemunhar cada episódio descrito na Bíblia é mais do que suficiente para duvidarmos de que aquela história tenha de fato ocorrido. O problema com esta assertiva é que ela esbarra em três pilares básicos da arqueologia. Primeiro, a grande maioria dos tesouros arqueológicos da própria história da civilização está, por razões óbvias, perdida e, se formos usar isto para descrer dos relatos escritos, devemos revisar não só a Bíblia, mas toda a história geral como a conhecemos. Segundo, os elementos fragmentados que encontramos em solo são de interpretação subjetiva e questionável, principalmente quando não há um texto antigo que lhes dê o significado. Terceiro, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Sobre esse último ponto, o que queremos dizer é que o fato de não termos achado ainda um objeto determinado ou até mesmo uma cidade mencionada nos documentos antigos não é uma prova absoluta de sua inexistência. Basta lembrar que passaram mais de 1.500 anos de total desaparecimento até que Robert Coldewey revelasse ao mundo a descoberta da Babilônia em 1899. Muitos historiadores antes disto também pensavam erroneamente que Babilônia nunca existiu na história. Acrescente-se a isto um outro detalhe importante. Apesar da arqueologia ainda ter revelado poucos artefatos do mundo antigo, isto é, poucos em relação à grande quantidade que se destruiu ou ainda encontra-se desaparecida, ela nunca revelou um achado sequer que desminta, para longe de qualquer questionamento, uma declaração histórica das Sagradas Escrituras. Argumenta-se com base na falta de evidências diretas de que o povo de Israel nunca fora escravo do Egito, mas jamais nenhum arqueólogo minimalista ou qualquer cético encontrou um tablete ou inscrição antiga de algum contemporâneo do final do período do bronze ou início dos dias do rei Josias que desmentisse a história do Pentateuco, afirmando que tudo não passava de política dos reis de Judá e Israel. Ora, se é possível basear conclusões no argumento do silêncio, também é possível dizer que o silêncio, até mesmo dos inimigos políticos de Israel, seria uma prova de que a história narrada foi tão real que ninguém ousou desmenti-la, nem mesmo o Egito, que ficou vergonhosamente conhecido por sofrer pragas do Deus de Israel e perder todo um exército engolido pelas águas do Mar Vermelho. Falando especificamente sobre esta dificuldade natural da história antiga, ou seja, a falta de elementos que contenham detalhes do relato textual, o Dr. K. Lawson Younger Jr., professor de História Antiga do Oriente Médio na Trinity School, escreveu: na empreitada interpretativa, parece importante empregar aquilo que W. W. Hallow denominou abordagem contextual. Em outras palavras, uma investigação comparativa contrastante do contexto literário, entendido no contexto amplo que inclui o ambiente literário de todo o Oriente Próximo, a ponto de que pode-se alegar que tem algum impacto imaginável na formulação bíblica. Tal método oferece controle dos dados. É exatamente uma falta de controle que tem contribuído, pelo menos em parte, para alguns dos problemas de interpretação em estudos sobre o Antigo Testamento. Voltando a falar das conclusões de Finkelstein, temos mais alguns elementos de sua pesquisa que merecem a nossa consideração. Em Gênesis 26, verso 1 é dito: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Ora,
Finkelstein argumenta que esses filisteus eram um grupo migratório do mar Egeu ou da Ásia Menor que só se estabeleceu no planalto litoral de Canaã a partir de 1200 a.C. Logo, como poderia o Gênesis mencioná-los nos dias de Isaac, se eles ainda demorariam séculos para habitar na região? Bem, o que Finkelstein diz aqui possui uma parcela de procedência. Os fatos arqueológicos até agora levantados dão a impressão, embora ainda exista alguma disputa entre os acadêmicos, de que as primeiras cidades filisteias em Canaã foram fundadas apenas depois da ocorrência de uma confusa confederação dos povos do mar, formada por volta do século XIII a.C. e referida em anais egípcios da ocasião. Dentre os povos rebeldes estariam os aqueus e mais outros povos identificáveis como vassalos egípcios e hititas, alistados todos dentre os contingentes que batalharam em Kadesh. A ação dos povos do mar criou uma situação de anarquia na área do mar Egeu e também de efeitos sistemáticos e destrutivos. O seu ataque ao Egito, de que era investida por terra, deu fim à realeza hitita e obrigou os próprios egípcios a contratarem exércitos mercenários, mesmo dentre esses povos do mar. Entre os contratados estavam os Peleset, que quer dizer filisteus. Eles haviam se instalado então recentemente na Fenícia e a seguir fundaram importantes cidades-estado ao longo da costa marítima da Palestina. Por volta de 1190 a.C., no 8º ano do reinado de Ramsés III, o Egito foi novamente atacado por uma nova colisão de povos marítimos. Esse registro egípcio, localizado em Tebas, conta como o Egito teria contabilizado uma vitória retumbante. Mas o que nos interessa é que, dentre os povos derrotados, estariam agora como inimigos ou não mais aliados ao Egito, os Peleshet, ou os filisteus. O quadro é completado por esse papiro do século XII a.C., que traz uma crônica da época de Ramsés IV e descreve com mais detalhes os conflitos ocorridos no reinado do seu antecessor, Ramsés III. O documento fala do massacre empreendido pelo faraó e como os filisteus foram levados à força para guarnições no Egito. Com isso em mente, fica claro que a nação filisteia parece ser de tempos posteriores ao período patriarcal. Como entender, portanto, suas múltiplas referências no livro do Gênesis? Aqui, o erro de Finkelstein não parece ser de cunho arqueológico, mas sim de interpretação da Bíblia, pois as Escrituras não apresentam os filisteus do dia de Abraão ou de Isaac como sendo a mesma nação poderosa que haveria de surgir séculos depois e rivalizar com os juízes de Israel. Note que, um pouco antes do episódio de Isaac e Abimeleque, o mesmo rei é descrito num encontro político com o patriarca Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 21, versos 22 a 34. Veja que o dito rei é intimado por Abraão, que chega a repreendê-lo. Ora, se o texto bíblico intentasse dizer que os filisteus eram uma grande nação nos dias dos patriarcas, por que mostra o seu rei em pé de igualdade? Pois a aliança só era feita entre iguais. Pé de igualdade com aquele nômade, Abraão, que tinha em seu grupo apenas umas poucas centenas de pessoas, servos e nenhum exército propriamente dito. Ademais, as 5 cidades filisteias, Asdod, Askelon, Ecrom, Gat e Gaza, que são referidas em Josué e 1 Samuel, não são mencionadas aqui. Apenas uma pequena vila chamada Gerar é mencionada. Entender isso como referência a uma grande nação é interpretar mal o texto das Escrituras. E tem mais, o termo filisteus significa literalmente povos do mar e pode num primeiro momento referir-se a qualquer outro povo do mar Egeu que não os clássicos filisteus, povos que aliás já haviam estado na região bem antes das migrações ocorridas no período da Confederação e do Grande Levante que há pouco mencionamos. Alguns podem até objetar que o Gênesis fala da terra dos filisteus. Bem, quanto a isto, há 2 maneiras simples, porém racionais de se resolver o problema. Primeiro, podemos entender aqui a palavra terra ou Aretz, usada em hebraico do Gênesis, com outro significado além de país. Em alguns textos, terra pode ser uma referência ao planeta ou até mesmo a uma propriedade aonde uma pessoa nasceu. A outra possibilidade seria a de que teríamos aqui um anacronismo que não nega a autoria mosaica, mas apenas destaca uma pequena anotação editorial posterior. Seria como alguém referindo-se a Cabral, dizendo que ele e suas caravelas descobriram o Brasil em 1500, sendo óbvio que em 1500 não havia nenhum país com esse nome.
A chamada descoberta do Brasil ilustra o anacronismo de se jogar para o século XVI o título de um pedaço de terra que só teria valor muito tempo depois.